Olá pessoal do Degustando Charutos, estamos aqui com tio César Adames novamente, o ancião do charuto do mundo, quiçá do universo, meu grande mestre professor, e hoje é um vídeo muito especial que vamos fazer um apunhado, né César? Não um apunhalado, né? Um apunhado sobre Davidoff. E por que um apunhado sobre Davidoff, César? Porque Davidoff está no Brasil. Davidoff está no Brasil oficialmente graças a um grande entusiasta, charuteiro, e estamos muito felizes. Não saiam daí que esse vídeo está imperdível. Pessoal, estamos aqui de volta para falar um pouquinho da Davidoff, que está oficial no Brasil. E muito bacana porque a Davidoff hoje ela vem para o Brasil com 5 linhas que o distribuidor julgou mais adequadas para começar essa operação no Brasil, tá? Com total apoio da Davidoff. Então as 5 linhas são Davidoff Yamazá, Davidoff Nicarágua, Davidoff Millennium, que eu vou fumar hoje, Davidoff Late Hour e Davidoff Winston Churchill. César, vamos contar um pouquinho da história da Davidoff? Enquanto eu faço aqui o meu corte com a minha tesoura Davidoff e o acendimento com o meu isqueiro Davidoff, vamos mostrar depois um pouquinho dos acessórios que também a distribuidora está trazendo, e são acessórios de alto garbo, luxo e riqueza, né? E elegância. E elegância, são acessórios para a vida inteira. Não queria dizer nada, é o puro creme do milho. E como dizem lá em Piracicaba, né? Exatamente. É o puro creme do milho. Puro creme do milho. César, você... Posso te dar a honra de falar um pouquinho sobre a Davidoff? Porque você tem um pouco mais de idade, mas você eu deve não bater um pouquinho com o Zino, a idade do Zino, do Fidel, né? Não cheguei a aí parar a escola juntos, né? A conhecê-lo pessoalmente. Conheci um grande amigo dele, o Avo, que em um momento oportuno faremos um bate-papo sobre Avo Vezian, que pertence ao grupo Davidoff também, mas não é o caso. Será que a Davidoff Brasil trará a Avo também? Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu estou vendo assim, que nem no Gladiador ali, tá assim o dedo, eu vejo o dedinho subindo. Acho muito bom também. Muito bom. César, bom, vamos lá. Zino Davidoff é um russo... russo-ucraniano, ucraniano, né? Que o pai dele tinha uma tabacaria. E aí reza a lenda, né? Na cidade de? Kiev. Geneve. Não, Suíça? Antes em Kiev antes ainda? de chegar em Kiev. E aí reza a lenda que o pai dele tinha a tabaca lá na época, 1916, 1917, aquele período conturbado, pré-revolução russa. E aí os clientes e malcheviques. Exatamente. Olha, eu fiz cursinho, os clientes iam visitar a loja ali, e acontece 2 fatos interessantes. Os caras iam na tabaca para falar mal do czar, o que não é um bom sinal, né? No país pode sobrar para você, sendo dono desse ambiente, baixa a polícia lá, você vai preso também. E outro, que tinha um dos clientes lá que costumava comprar e deixar sempre pendurado a conta. E o nome desse indivíduo era Vladimir Ilyanov, também conhecido como Lenin. Olha, que cara bacana. Exatamente. Aí o pai dele, do Zino, pegou e disse assim: acho que a coisa não vai ficar boa por aqui, vamos mudar de ares. Aí que ele vai para a Suíça. Okay. Aí ele monta uma tabacaria na Suíça. O Zino, desde o começo, demonstrou um interesse muito grande no mundo do tabaco. E aí chegou para o pai e falou: poxa, eu quero entrar nesse segmento, como devo proceder? E o pai, que já recebia tabacos do mundo inteiro, falou: olha, o que eu posso fazer é dar para você umas cartas de referência. Em tempos de WhatsApp, né? Hoje é muito mais fácil, mas naquela época ele foi fazer visita aos fornecedores com uma carta. Vai fazer um intercâmbio. Exatamente. Aí ele leva aquelas cartas, as cartas do pai, assim, apresentando: esse é meu filho, gostaria que você orientasse. Ele começa vindo para a Argentina. Da Argentina ele vai para
Não dá para começar perfeito. Não, né? eu não sei. Ele deve ter ido visitar algum Mas campo na época de... a Argentina fazia tabacos, né? Os principais tabacos... Misiones, ali você tem uma produtores de produção. tabacos do mundo era Argentina, Brasil, Canárias e Cuba. E aí, sul dos Estados Unidos também, Flórida também. E aí ele pegou, da Argentina ele veio para o Brasil, foi para a Bahia, Recôncavo Baiano. No Recôncavo Baiano ele ficou acho que quase 2 anos. Gostou muito do tabaco Gostou Mata Fina, muito do Mata Fina. E aí algum produtor falou, poxa, você gosta tanto de tabaco, você tem que ir para Cuba, porque Cuba você vai ver muito mais coisa que a gente tem aqui. Nós temos excelente tabaco, mas em Cuba você tem uma diversidade de marcas, etc. e tal. E ele foi para Cuba. Que era o creme de la creme, né, em termos de quantidade de produtores. E só lembrando, pessoal, isso a gente está falando de um horizonte aí pré-Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Tá? Então era um ambiente que as fábricas em Cuba, elas eram todas privadas e essas fábricas, cada um fazia o que queria, blends, marcas. Então tinham muitas marcas, mais de 100 marcas, né, César? A gente que frequenta muito Cuba, você tem um mercado que eu acho muito bonito e é um mercado muito de nicho, que é de coleção de anilhas antigas pré-Castro. Então são as anilhas antigas com as famílias. Então imagina você tem Bock, época, Cabanas de Carbajal, você tem uma enormidade de marcas. La Exception, José René e tudo. E aí ele foi para Cuba e em Cuba, além de aumentar o conhecimento dele, um dos itens fundamentais que ele volta para casa, para a tabacaria do pai dele, foi o conceito do umidor. Da conservação do tabaco. Exatamente. Para quem não sabe, vamos relembrar como que é o clima de Cuba. Cuba, ele é um umidor 365 dias por ano, porque Cuba a umidade é sempre alta, os lugares de estocagem do tabaco são lugares arejados e com sombra. Então são basicamente prédios históricos de paredes muito grossas, então o tabaco ele fica na umidade perfeita, na temperatura perfeita, você não precisa de umidor. Sim. E ele percebeu que o tabaco que ele fumou em Cuba é muito diferente do tabaco que ele fumava na Europa, né? Conservação, vamos dizer assim, que muda todo o sabor, muda toda a degustação, o tempo de degustação e a combustão do charuto. Isso. Aí o que acontece? Ele volta para lá, introduz esse conceito do umidor, né? Do umidor, e aí você tem o início da Segunda Guerra Mundial, 1939, reza a lenda também que foi um período que ele conseguiu comprar um estoque de tabacos, de tabacarias antes que o exército alemão chegasse, na Bélgica, na Holanda, na França. E é uma empresa que existe até hoje, ela chama Seita. Você sabe o que significa Seita? Seita, eu conheço Não é a seita, aquela seita. Não, essa é a seita do tabaco. Você sabe o que é? Não sei. Société Exploitation Industrial de Tabaco e Alumete, que é fósforo. Auditório. Você viu? Você tem ali o... César também é cultura, né? Exatamente. Aqui, eu fiz uma cola primeiro aqui antes também. Não, meu francês está um pouco enferrujado. Enferrugé. Tá? Não, mas brincadeira à parte. A seita, na França, é o controle do governo, é o órgão estatal que controla, assim como na Espanha você tem a tabacaleira de Espanha. Tá? Na realidade, a seita, ela fazia uma distribuição... Mas ela não é estatal. Pelo que eu entendi da seita na França, eles são uma empresa privada onde você tem uma agência reguladora que tabela os preços de tabaco na França. E a mesma coisa na tabacaleira na Espanha. Também, Luxemburgo também, Exatamente. Bom, Itália não, né? Mas o que importa é o seguinte, quando acaba a Segunda Guerra Mundial... Exatamente. Seita, né? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial... 45 ele comprou o estoque da seita. Ele comprou conforme o exército ia invadindo, antes de invadir ou durante, ele ia ir comprando. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, qual era a loja mais abastecida de charutos cubanos? A loja dele. E ele tinha uma personalidade muito interessante do ponto de vista de atendimento com os clientes. Tem uma história dele que ele estava na loja atrás do balcão, lendo o jornal, e aí um dos funcionários chega para ele: seu Zino, o senhor pode atender aquele rapaz ali, porque ele só quer comprar uma caixa de fósforo e eu estou atendendo aquele outro cliente que está comprando 2 caixas. Aí o Zino falou: pode continuar o atendimento que eu atendo o rapaz. Aí foi, atendeu, vendeu fósforo. Quando terminou o atendimento do outro, não tinha mais cliente nenhum na loja, ele chamou a equipe inteira
falou para o funcionário, olha só, esse cliente que veio comprar um fósforo hoje, ontem esteve aqui e comprou 10 caixas. Então, o atendimento nessa loja é igual para todos, independente se são 10 caixas ou um fósforo. Perfeito. Então, ele era o campeão nessa questão de não só conhecer do tabaco, mas também do atendimento. Esse era um ponto muito diferenciado dele. O atendimento é muito importante, né, César? Eu já deixei de comprar tabaco, não só tabaco, mas já deixei de comprar coisas porque o atendimento foi cretino, impessoal, enfim. Aí a gente tem um gap do tempo até praticamente a década de 60, pós-Revolução Cubana, que foi em 59. Ele comprava, e aí ele foi comprando tabacos também diretamente de Cuba, né? Sim, exatamente. Aí teve a Revolução, né? Revolução. Então ele fez contatos e amizades na ilha de Cuba, em Havana. Ele virou uma referência mundial, né? Não só pelo estoque, pelo atendimento. Trader, né? Era uma personalidade. Era um negociante. Exatamente. Muito mais negociante do que produtor, assim. Óbvio que ele conhecia muito de tabaco, mas se você for classificar ele em categoria no mundo do tabaco, ele está muito mais como negociante do que como produtor. Não é aquela figura do Master Blender ou de um produtor como Alejandro Robaina, como Félix Menendez, que eram como amigos, Arthur, né? Exatamente, Arturo Fuente, ou Hendrik Kellner, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Era uma pessoa muito ligada no trade ali. E aí, 59 você tem a Revolução Cubana. 62 Fidel começa a estatizar as fábricas e aí uma das... E os donos das fábricas, né, por uma questão de bom senso e sobrevivência, largaram tudo em Cuba, né, a diretoria das fábricas também, que parentes, enfim, altos executivos também foram embora e sobraram as pessoas que não tiveram condição de sair de Cuba, basicamente. Então, os trabalhadores mais simples, né, de salários mais baixos, e teve esse problema da escassez de bons produtos em Cuba. E muitos Master Blenders também saíram, foram com os donos embora. Então, você ficou com uma estrutura onde você tinha basicamente tabaco, torcedor, mas não tinha ninguém para planificar aquilo. E para explicar para o pessoal que está em casa, o Master Blender ele é a pessoa responsável tecnicamente por pegar o que vem da plantação fermentado, pronto para você enrolar. Então ele vai pegar 3 folhas dessa, 3 folhas daquela e vai fazer a receita para experimentar e ver se esse é o resultado que eles imaginarem. Então o charuto ele começa sempre com uma ideia na cabeça. Então vamos criar um charuto como? Vamos criar um charuto mais picante, que começa leve, que começa picante e termina leve, uma fumada de 1h30, uma fumada de 30 minutos, como a gente vai fazer? E a partir de uma ideia, de um reujo, de um rascunho, você vai passar isso para o Master Blender e ele vai criar o produto. Então essas pessoas, na minha opinião, são as pessoas mais importantes na fábrica, porque um bom agrônomo você consegue, um bom enrolador você treina, um Master Blend você tem que ter sensibilidade, que é a pessoa que vai fazer a receita. Sim. Né? Aí o que acontece? Fica uma situação ali sem o pessoal para fazer aquela direção. Fidel teve uma ideia de acabar com todas as marcas. Que bela ideia, né? Queria transformar tudo numa marca única que ia se chamar Siboney. Quando o Che Guevara falou, antes de você tomar qualquer decisão, vamos buscar pessoas que podem nos orientar. E aí quem você vai buscar? Zino Davidoff, que era reconhecido mundialmente como uma das pessoas mais atuantes na área. E já tinha uma história em Cuba, um relacionamento, era um grande comprador de charutos cubanos. Quando ele chega em Cuba, conversa com o comandante e ele fala, olha, aqui o grande diferencial das marcas e do tabaco cubano são as marcas, as diferentes marcas que você tem. Se você acabar e transformar em uma só, acabou com tudo. Aí o Fidel parou, pensou um pouco, falou, ok, então vamos... Se a gente for pensar, você manter marcas com nomes de outras pessoas, marcas que já existiram, isso vai contra o comunismo, o seu socialismo, né? Então é engraçado que ele foi um, pensando agora politicamente na história, o Fidel ele já começou um sistema socialista de exceções em Cuba, né? Então ele era um grande apreciador de vinhos espanhóis também e de conhaques franceses, né? E com as marcas de charuto a mesma coisa, né? Aí ele pegou e chegou para a usina e falou, olha,
Obrigado pela sugestão, eu acho que eu vou manter então a situação do jeito que está, mas eu preciso da sua ajuda para uma supervisão, para você, uma consultoria, alguma coisa. O Zino achou interessante a proposta e... A possibilidade de fazer os blends. Exatamente, dos outros, mas também aí ele pegou e falou, olha, eu gostaria muito de ter um charuto com a minha... Com a minha marca, né? Com a minha marca aqui, a minha anilha e tudo mais. E aí surge então o Davidoff com a anilha branca, que é um clássico tradicional. Com licença. Anilha branca, clássica, tradicional. Conseguiu pegar aí, câmera? Que a gente não estava preparado, né? Para isso, né? Deu? Legal. E aí, passam os tempos, os primeiros que foram lançados, você tinha o Davidoff Dom Perignon, que era um tamanho, formato um Churchill. Aí você tinha Chateau Lafite, Chateau Margaux, que é uma outra grande história dele. Latour, Robrion. Ele era amigo desses produtores de vinho e uma pessoa muito esperta a ponto de pegar, sagaz, um termo mais sofisticado assim, a ponto de mandar fazer o charuto. Depois que o charuto está pronto, a caixa está pronta, aí fazer uma visita ao produtor e falou, olha, eu quis prestar uma homenagem para você, um vinho icônico como esse, acho que merece um charuto tão nobre como isso. O que você acha da ideia? Você me permite a possibilidade de continuar produzindo? É óbvio que ele, com o seu... com a sua boa... conversa, lábia. Exatamente, conseguiu. E aí você tem o surgimento então dessas marcas icônicas. Ele era um cara extremamente simpático, né, César? Um cara extremamente bom de conversa, né? E muito bem conectado, né? Exatamente. O charuto, ele te leva a lugares que você não imagina que ele levaria, né? E ele, como um bom vivan, apreciava muito as coisas boas da vida, uma boa gastronomia, uma boa música, tabaco, vinho e por aí vai. Aí passa um período e ele conhece um alemão chamado Ernest Schneider, faz uma sociedade com ele, um grupo chamado Oettinger Group, que vai fazer com que a marca dele seja mais distribuída do que já era. Ele só vendia tabaco e fazia essa consultoria. Exatamente, a loja dele. Ele tinha a Davidoff e a Havana, né, a Habana, e a loja dele em Geneve, e tiveram a ideia de fazer de licenciar a marca para outros produtos. Sim. Então, para vocês verem onde que a Davidoff já chegou aí, eu tenho gravata da Davidoff. Gravatas de seda, gravatas inglesas maravilhosas. Perfume, que é um clássico. E eu adoro o Cool Water da Davidoff. São vários produtos de grife. Eu acredito que talvez ele tenha sido o primeiro produtor de charutos a ter uma linha multimarcas. Né? Eu lembro de Dunhill também. Dupont. Mas a Dunhill, ela não começou no charuto. Não, Dunhill foi cachimbo, fumo de cachimbo e tal. Loja de acessórios para homens. Eles pararam recentemente a produção. Pararam recentemente a produção de tabaco, a parte de tabaco de charuto Dunhill, que era feito na República Dominicana. Outro que é muito interessante, clássico, que você tem aqui, né? Você tem um isqueiro Davidoff produzido por Dupont, França. ST Dupont. ST Dupont começou com malas de viagem. Aí migra para isqueiros, que é onde ela é conhecida, canetas, perfumes, gravatas de couro, e chega no charuto. Tivemos um charuto, uma época da Dupont, que era feito nas Ilhas Canárias. Nossa. Durou um período de uns 5 anos no mercado. Chegou até a vir para o Brasil aqui. Você chegou a fumar? Cheguei, quem trazia era o Rafael D'Angelo, que era um grande importador na época. Interessante, é um produto feito nas Ilhas Canárias, tinha uma qualidade interessante, a capa era Sumatra, tá? Mas é até para a gente mostrar a importância de você ter uma diversificação, que é o caso de Davidoff. Tá? Aí com essa junção com o Schneider e com o Oettinger Group, eles querem expandir o mercado, o maior mercado do mundo é Estados Unidos. Então vamos ver aí... E tinha restrição para o produto os cubanos, né? Tá? Então vamos procurar outros locais para a produção e viajando pelo mundo do tabaco, chegaram à República Dominicana. Mas tiveram uma ruptura antes com Cuba, né? Que teve vamos dizer assim, um desentendimento de governo cubano com Zino Davidoff e Corporation, né? Vamos dizer assim. Na realidade, isso é uma coisa que a gente tem até que buscar um pouco mais na história para ver. Mas teve uma ruptura e não sabemos 100% ao certo
Por que teve a ruptura? Tem uma ala que diz que a ruptura foi porque caiu a qualidade do tabaco cubano. Tem uma ala dizendo que Cuba queria se tornar sócia, né, dos negócios, porque em 88 cai a União Soviética, o Muro de Berlim, enfim, todas essas ajudas financeiras que Cuba recebia começam a secar, né? E eles vão buscar outros tipos de funding, né? Outro tipo de economia, mas enfim, a história é essa, que teve uma ruptura, não passaram a não fazer mais charutos em Cuba. Aí eu te digo a data exata, porque foi exatamente o ano que eu comecei a trabalhar com charutos, quando tivemos a abertura de mercado com o Collor abrindo as exportações, foi ano de 1992, e na primeira leva de charutos que a gente recebemos Davidoff cubano, número 1, número 2, Dom Perignon, os Chateaus e tudo mais. E eu lembro bem que foi naquele ano que eles firmaram um acordo onde, 92, para a produção de charuto cubano em Cuba, e você tinha um acordo com as duas partes que eles poderiam ser comercializados até 94. Então você tinha um período de 2 anos para finalizar a venda onde tivesse os pontos de venda. É óbvio que a gente ficou com um estoque aí até os anos 96, 97. E tem um outro fato. Você guardou alguma caixinha? Vazia, sim. O bom charuto é aquele que você tem uma boa... E como boa... era esse charuto, César? Espetaculares. A qualidade, o Dom Perignon, me lembro muito bem que... Diz a lenda que era um coíba com uma capa mais clara? O do Dom Perignon poderia ser o blend do Splendid ali. Era uma caixa com 10. Eu lembro de ter ganho um charuto desses no ano 94 de um colecionador. E aí eu fiz um ritual muito interessante, que foi levar Dom Perignon para Cuba novamente. A gente ficava, o grupo na época, no hotel Habana Libre. E aí eu convidei os colegas que estavam junto para um funeral, onde cada um escolhesse o seu melhor charuto. Nós fomos para o Jardim do Hotel Nacional, onde eu dei destino ao último, pelo menos o meu, Dom Perignon. Então, já que ele nasceu em Cuba, ele voltou para... Você postou ele no veio. Isso, naquela época era o Orkut, que não aceitava a foto, né? Era uma coisa antiga, papiros, etc. e tal. Mas é um fato interessante, porque o rompimento foi muito problemático de ambas as partes. E eu lembro que na época a Usino pegou várias caixas de charutos cubanos, contratou um rolo compressor, chamou a imprensa e fez o rolo passar por cima dos charutos, alegando que a qualidade já não era a mesma e tudo mais. E nesse período ele já estava produzindo na República Dominicana. Então, a questão de ser o governo cubano querer uma participação acionária é possível, mas também pode acontecer de repente o governo cubano não ter aceitado muito aquela ideia de você está fazendo charuto comigo e vai fazer charuto na República Dominicana, sim, eu quero exclusividade, ou você faz comigo ou você faz... nas minhas costas. São N coisas que eu costumo sempre dizer. Você tem a verdade da Cuba Tabaco, que era a empresa estatal na época, você tem a verdade do Zino Davidoff e a verdade verdadeira que a gente nunca vai saber. Então, ficamos aqui. Se alguém tiver outras versões, por favor, coloque aqui nos comentários. Por favor, as histórias sempre são eu vou muito desativar interessantes. Os comentários, podem colocar aí. Pode colocar aí, porque acho que vale a pena. Maravilha. A gente... Cada um tem uma versão. O mundo do charuto é muito rico nisso, nas histórias que a gente tem. Mas aí ele começa a produzir na República Dominicana, na Tabadon. Sim, Tabacos Dominicanos. Tabacos Dominicanos, proprietária do Hendrik Kellner, onde é feito até hoje. E, bom, aí o resto é história, e eu passo agora o bastão das histórias antigas para você comentar um pouco aí dessas linhas. Obrigado, César, por essa linha cronológica, né? Muito bom, uma aula aqui, senhores. Vamos fazer um intervalinho para a gente voltar com o que é a Davidoff hoje, linha de produtos que está chegando no Brasil. Então, não saiam daí. Pessoal, voltamos para conversar um pouquinho sobre o momento da Davidoff mais recente, né, César? Então, com a ruptura de Cuba, Davidoff passa a fazer charutos na República Dominicana, né, na Tabadon, de Hendrik Kellner. Nome bem dominicano, né?
bem tradicional, né? Família E tradicional, centenária. Exatamente. E o legal dessa família é que eles têm muitas propriedades de tabaco pela ilha, ou seja, muitos terroirs e possibilidades de blends. Então, Davidoff começa a fazer charutos fora de Cuba para vender charutos nos Estados Unidos. Então, eles vão meio que numa onda assim, o que os Estados Unidos está fumando, vamos melhorar para a gente conseguir atingir este mercado. E ao mesmo tempo, com uma certa birra de Cuba, querendo sempre fazer um charuto que, na opinião deles, é um charuto melhor que o cubano. Então, Davidoff começa com linhas clássicas, né? Com a linha Millennium Blend depois, para pegar uma fortaleza mais alta, mas sempre teve os números, né? Número 1000, 2000, 3000, enfim, eu não lembro de todas Ambassadriz, as antigas, né? Você sabe que Davidoff... Mas sempre foram charutos muito elegantes. Vamos dizer que a Davidoff, ela começou na República Dominicana com charutos leves. Sim. Charutos muito elegantes, de bitolas mais finas e formatos muito legais, double figurados pequenos. Davidoff chegou a ter um culebras, que é aquele charuto trançado, 3 panatelas trançadas. Voltou a fazer agora. Não, então, ela não tá. Tem culebras de eu fiz essa pergunta pro Klaas Kellner 2 semanas atrás e ele me falou que não estava produzido. Talvez seja algum projeto surpresa, mas produziu no passado? Não, produziu. Fumei, era o Davidoff C. Era o Davidoff C. Não, mas eu fumei da caixinha preta. Aquele era uma edição exclusiva para as lojas Davidoff, tá, ao redor do mundo, e você tinha uma curiosidade, você tinha o Yamazá, o Nicarágua e o outro que agora me falha a memória. Escúrio, exatamente. Então, e era muito legal porque você tinha as 3 anilhas no pé do charuto, então eram culebras. Isso, eram culebras de 3 blends diferentes. Exatamente. Essa foi uma edição especial. Essa foi uma edição especial vendida só nas lojas Davidoff. Maravilha. As lojas Davidoff, elas são um desbunde de elegância, garbo, finesse. Eu acho que hoje em dia é a segunda rede de lojas, maior rede de lojas mundiais, só perde para a Casa de Labano, que deve ter são 130 unidades no mundo hoje. Davidoff é a segunda com 40, 60 unidades, alguma coisa assim. Mas eu acho engraçado que assim, a Davidoff, eu acho que é o que ela mais preza hoje, a empresa, é padrão de qualidade. Então, isso você vê na construção dos tabacos. Você pode não gostar de um blend, de outro, enfim, mas ele vai ser sempre igual, tá? Então ela preza muito pelo padrão de qualidade. Então você vai numa loja da Davidoff, elas têm sempre o mesmo padrão, sempre a mesma questão de cores, de móveis. Uma pode ter um atendimento mais simpático que a outra, enfim, mas isso é uma coisa, é um fator humano que você não consegue controlar, né, César? Mas no charuto, eu fiquei muito surpreso, porque isso é uma informação que não chega a público, é que todo o tabaco da Davidoff, antes de ser enrolado, ele é envelhecido 5 anos. Então hoje, se der um bigode na República Dominicana, nas suas plantações, eles conseguem ainda produzir tabacos por mais 5 anos. Então hoje você pode dizer que a Davidoff, ela é um banco que produz charutos, de tanto tabaco estocado que eles têm. E com muito tabaco, eles conseguem dar o padrão que a gente tanto procura, né? Em produtos que têm um valor um pouco mais alto, mas o valor é condizente com o produto e com todo um investimento. Qualidade do produto, história de marca, nele. Exatamente. Exatamente. Então hoje a Davidoff, ela é um produto diferenciado na questão de preço, mas ao mesmo tempo você está fumando um tabaco de pelo menos 5 anos de envelhecimento. Então isso é muito bacana. E não apagou meu charuto. Falei que nem uma besta e não apagou. Ele tem uma combustibilidade muito boa. Você está fumando o Yamazá, né? Estou fumando o Yamazá, que hoje em dia é um dos preferidos do mercado nacional. E você sabe quanto tempo foi desenvolvido o Yamazá? Quanto tempo demorou para desenvolver esse tabaco que você está fumando aí hoje? 12 anos. 12 anos? Até conseguirem chegar no blend, correto? Tô estudando bem, né? Então demorou 12 anos, César, para chegar nesse resultado que o Master Blender queria. Então o que eu gosto da Davidoff é que assim, eles têm muitos produtos,
Eles têm produtos destinados às lojas e agora vai ter um Davidoff destinado a Caruso, que vai ser tipo um Davidoff São Paulo. Você tem o Davidoff Atlanta, o Davidoff Ginza, que acabou de lançar um diademas lindo numa embalagem individual para o mercado japonês e que você também pode comprar em outros lugares. Você tem o Davidoff para as lojas de Geneve, por aí vai. Então eu acho muito legal que a Davidoff ela estuda muito o seu público, ela procura novos blends, ela investe muito em pesquisa e desenvolvimento, que eu acho muito bacana, porque você tem muito produto no mercado, né? Então você tem que se ressaltar de alguma forma. A diversidade acho que é fundamental no mundo do charuto e é uma tendência que a gente tem visto mundialmente nos últimos anos e se você for levar em consideração, Davidoff, como a Anilha Branca é uma empresa cinquentenária. Então ela não começou 10, 15 anos atrás. E aí é um ponto muito interessante que é não viver só de tradição, é você verificar o que o público está esperando e você criar produtos diferenciados para atender não só as lojas, que você tem os blends diferenciados, mas também as linhas que ampliaram muito. Isso é muito legal. Vamos guardar um pouco de assunto de tabaco para um próximo vídeo, que a nossa ideia é fazer agora 5 vídeos, cada vídeo contando a história de cada um, né? Cada linha que está hoje oficialmente no Brasil. Agora eu queria falar um pouquinho sobre os acessórios da Davidoff. Então assim, a Davidoff ela não lança nada porcaria, tá? Então para comemorar, por exemplo, 50 anos da Davidoff, ela fez uma série de lançamentos de produtos. Uma delas é isso aqui que eu deixo aqui no finalzinho, que são as jarras. Foram feitas 2.000 jarras, quer ver? 2.000 jarras de cada tema. Isso aqui é o tema da Ásia, com 10 diademas finas, né? Que é um charuto. Vai, pode abrir. Pronto. Que é um charutinho, olha que é um double figurado. Olha aqui, com um higrômetro aqui, né? Um difusorzinho, 10 charutos double figurado aqui dentro, envelhecidos, com tabaco de 2006, né? Ele foi o charuto do ano da revista Cigar Journal no ano de 2018, isso. Número 1. Então eles fizeram essa jarra aqui, 1968, 2018, para comemorar os 50 anos da Anilha Branca. Então, na comemoração de 50 anos, eles resolveram lançar uma linha de acessórios que estão disponíveis hoje. Então lançaram, que já está aqui no Brasil, este cinzeiro lindíssimo feito na Itália, tá? Para 4 charutos, pesado, couro aqui em volta, os 50 aqui, e esse aqui é numerado, olha que bacana, 214 de 500. Eles lançaram, agora que não são dos 50 anos, mas olha isso aqui que bacana. Fibra de carbono, uma pureira da Davidoff, para você guardar o seu charuto no porta-luvas da sua Porsche, do seu Bugatti, da sua Ferrari, né? Ou do seu Uno, por que não? Se você gostar de Uno, né? Aqui, handmade in Switzerland. Ou seja, eles prezam pela qualidade dos produtos. Um outro aqui, uma outra pureira. Clássica de couro. Muito elegante, de couro, para 3 tabacos. Também deve ser feita na Espanha, né, César? Normalmente, geralmente elas são feitas na Espanha, essas pureiras mais premiums. Essa tesoura, muito bacana também, que é um item que acho que todo charuteiro que gosta de variedade, é muito legal ter uma tesoura para você cortar um charuto de uma bitola mais fina, para você cortar um figurado, um pigtail e por aí vai. Agora, o lançamento que eu achei mais incrível de acessórios, vou mostrar aqui, César. Vamos lá. Isso aqui, pessoal, é um Travel Humidor. Ele é um umidor de viagem para 8 charutos. Então ele vem nessa pasta de tecido que por baixo, que por dentro ela é toda emborrachada para não vazar a umidade, tá? E olha que legal como ela protege os charutos. Segura para mim, César, que eu vou tirar. Olha que legal, pessoal. E você coloca os charutos aqui no meio. Ele vai proteger, ele não vai bater, não vai estourar a ponta. E por dentro, se você quiser você colocar um sachê de bóveda, pode colocar. Aqui. Também. Aí você coloca também acessórios, né? Isso, cortador, isqueiro e por aí vai e despacha, não tem problema nenhum. Muito legal essa pasta. Então são alguns dos acessórios que estão disponíveis já no Brasil oficialmente. Então esse é um caminho muito legal, não só de charuto vive a Davidoff. Né, tio César? Isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Você quer agregar mais alguma coisa, César?
Acho A que gente tem mais vídeos para falar de vamos Davidoff falar também, né? que é muito ampla as linhas e ele merece uma atenção mais detalhada. Então, não percam os próximos episódios de conhecendo um pouco mais de Davidoff. Gostou, né? Bonita, né? E a gente vai falar em cada episódio um pouquinho mais a fundo de cada linha que está chegando no Brasil. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo do Degustando Charutos. Não deixe de deixar o seu joinha aqui no YouTube, de se inscrever no nosso canal e colocar para ter as notificações. Deixe de nos seguir também no nosso grupo do Facebook, no Degustando Charutos, no meu Instagram, @tzimer, e no meu site tzimer.com. César, deixa aí o seu jabá, por gentileza. Instagram, César Adames e só. E os cursos de charuto também. Curso de charuto, turma em setembro agora, 11ª turma do curso de charutos. 2 turmas por ano, 16 super vagas. limitadas, Vagas produtos limitadas. exclusivos, bebidas diferenciadas, com o tio César dando curso, podendo tirar Provavelmente as suas com dúvidas. algum novo Davidoff para Exatamente. degustarmos aí. Estamos em negociação com o importador. Exatamente. Tá bom, pessoal, obrigado, viu? E até a próxima.